Olá, minhas irmãs, meus irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez, mais uma semana com você, neste programa que tem como objetivo sempre buscar o crescimento, o nosso crescimento, a nossa edificação. E eu espero ser bênção em sua vida através de devocionais, né? Falando aqui sobre vários temas. E nas últimas semanas eu tenho meditado e tenho trazido aqui para você o relato, a biografia de algumas mulheres que nós conhecemos, já ouvimos, talvez você ainda não ouviu falar, então por isso que é bom assistir todos os episódios, trazendo histórias de mulheres aí que de alguma forma impactaram muitas vidas, que viveram e que fizeram, irmãs, da sua vida realmente uma dedicação ao Senhor. Irmãs, talvez a maioria de nós, a grande maioria, vai passar por essa existência sem talvez seu nome estar num livro, né? Sem ter aí visibilidade nacional, mundial. Mas sem dúvida, o nosso Deus está atento às nossas vidas. Sem dúvida, a nossa história há de impactar as principais pessoas deste mundo, que a nossa família, né, próximos a nós, filhos, netos, sobrinhos. E aí, irmãos, nós precisamos viver uma vida que glorifica a Deus, sendo responsáveis por nossa vida, entendendo que nós influenciamos essa pessoa que está aí dentro da sua casa. E isso vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Então, por isso, meu desejo de trazer histórias para que nós possamos seguir bons exemplos. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu sempre tenho falado isso, porque realmente o seu exemplo vai arrastar alguém a seguir os seus passos. E eu tenho trazido aqui essas histórias para mostrar para você que nós temos boas histórias que podem nos ajudar a fazermos boas escolhas, tomarmos boas decisões para seguir com a nossa vida, tá bom? Hoje eu quero trazer a história de uma mulher que ela é muito conhecida, eu acredito, né? Que é Elizabeth Elliot. Ela nasceu em 21 de dezembro de 1926, na Bélgica. Ela era filha de missionários, os seus pais trabalhavam ali na Bélgica, então ela já nasceu num ambiente de pessoas tementes ao Senhor e de pessoas que buscavam fazer a vontade de Deus. Então ela já nasceu nesse berço tão bom, né? Tão maravilhoso. Os pais investiram na vida dela. Não basta nascer num lar cristão, né? Os pais têm que investir na vida, porque senão não acontece as coisas talvez da maneira que desejávamos. Mas o exemplo arrasta. E Elizabeth, ela vendo seus pais, vendo a dinâmica, ela seguiu os passos dos seus pais, né? Quando ela ainda era criança, ela voltou para os Estados Unidos com a sua família. Lá os pais continuaram o ministério e ela foi estudar, ela foi se desenvolvendo ali naquela cidade, né? E na faculdade ela conheceu um jovem chamado Jim Elliot, e ele tinha o desejo de ser missionário. Então, deu certinho esse casal, né? Ela queria servir ao Senhor, ele também, e os dois começaram a namorar e começaram a projetar o que eles queriam, e claro, dentro da vontade de Deus, né? Sempre perguntando, Deus, o que o Senhor quer para as nossas vidas? E aí eles foram direcionados para desenvolver um ministério no Equador. E eles pensavam já no povo Aucas. Lá nos Estados Unidos, eles já ouviam falar desse povo, ali no Equador, e eles tinham esse desejo. Então, mesmo na faculdade, eles começaram já a estudar um pouco da língua, aprendendo um pouco ali da cultura, para poder chegar no Equador preparados, né? Porque eles tinham aquela sede, aquele desejo de se entregar ao Senhor. E em 1953, eles se casaram e logo foram para o Equador. Foi uma coisa assim já, né, pensada no serviço ao Senhor. Com o passar do tempo, uma equipe foi sendo formada, porque Jim não podia entrar só nessa aldeia, então uma equipe foi sendo formada e tal, e, de repente, tinham ali 5 casais prontos, desejosos de entrar nessa aldeia do povo Aucas. Nesse período, Elizabeth ficou grávida, e aí teve uma menina, e essa menina, quando tinha 10 meses,
foi mais ou menos o processo dessa equipe se formar e eles, então, montarem a equipe com 5 homens para entrar entre o povo na aldeias dos Aucas. E a história, nós sabemos também que ah, esses missionários pegaram um avião, né, um avião pequeno, sobrevoou a aldeia, deu presentes para o povo. Então, quando eles acharam que era propício, eles aterrissaram ali no rio, próximo a essa aldeia. Mas o povo os Aucas, eles eram também conhecidos que eles eram muito violentos e eles tinham dificuldade em aceitar pessoas estranhas no meio deles. Também tem uma história ali de um indígena que conduziu os outros para matarem os missionários. Então, Elizabeth, tão jovem, 3 anos de casada, com uma filha de 10 meses, se vê sozinha, porque o povo Auca matou todos aqueles missionários na beira do rio, logo que eles chegaram, né? Então, uma história que marcou, até passou em jornais e tudo mais, uma história muito difícil. E o que é que nós podemos pensar? Uma mulher nova, a história até fala que ela era introvertida, ela era tímida, agora se vê viúva, né, com uma criança. Então todo mundo ali começou a orientá-la para que ela voltasse para os Estados Unidos, para ficar com a família dela, né, e ali recompor a sua vida, sem dúvida nenhuma, seria muito compreensivo. Mas ela meditou a respeito de tudo isso e ela ainda sentiu que era a direção de Deus ela permanecer nesse ministério. Então, ela não voltou para os Estados Unidos. Ela continuou ali no Equador. E aí, ela começou junto com outras viúvas, não todas, algumas voltaram, mas outras viúvas pensando: olha, esse povo precisa de Jesus. O que eles fizeram porque eles não têm a compreensão do Evangelho. Quando o Evangelho chegar lá, eles serão transformados, porque não é que eles eram agressivos a estrangeiros, eles eram agressivos a todas as pessoas. Ali eles viviam em guerra, em medo, né? Eles faziam coisas que realmente estragavam cada vez mais as suas vidas, porque eles viviam nas trevas, no pecado. Então ela sabia disso, ela falou: olha, o que eles precisam é de Deus. E aí há o relato que ela entra na aldeia depois de algum tempo, ela começa a falar de Jesus. Então, esses indígenas dão uma certa abertura, ela fala de Jesus, ela vai conversando. E, irmãos, essa história é uma história muito bela, porque aqueles homens, alguns deles, né, que mataram o seu esposo, eles creram em Jesus como Salvador. E há relatos de que até ela batizou filhos desse homem que matou seu esposo. Olha só, se não for o amor de Deus, né? Como é que uma pessoa vai fazer isso? Só o amor de Deus para conduzir dessa forma. Nós aprendemos, irmãs, com essa mulher, a perseverança, mesmo em momentos de angústia e de dor e de dificuldade. Elizabeth, ao longo da sua vida, ela escreveu vários livros. Inclusive, tem um livro que o título é O Sofrimento Não é em Vão. Até aconselho você, se você quiser comprar, é um livro pequeno, mas que nos abençoa tanto, mostrando que na perspectiva da eternidade e olhando para o céu, o sofrimento não é em vão. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve que o nosso sofrimento, a tribulação aqui na terra, ela é breve e passageira. É claro que quem está em sofrimento, talvez você está em sofrimento, ou alguém da sua família, adoecimento, luto. Quando a gente passa por esse turbilhão na nossa vida, nós falamos: gente, não vai acabar nunca. É muito terrível. Mas Paulo, ele fala: é breve o sofrimento e é momentâneo. Por que isso? Na perspectiva da eternidade. O cristão, ele precisa ter a eternidade na sua mente. A Elizabeth vivia com essa perspectiva. O seu marido e aqueles outros missionários que morreram juntos tinha essa perspectiva. Inclusive, tem uma frase do Jim Elliot que é muito conhecida também, e eu gostaria de falar para você, porque ela reflete esse pensamento sobre a eternidade. Jim Elliot escreveu a seguinte frase: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter
para ganhar o que não pode perder. Vou repetir. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Nós não podemos reter em nossas mãos a vida, a juventude, né? Tudo passa. Mas o que nós não podemos perder? As preciosidades, as riquezas que nós podemos levar para o céu. Jesus disse: ajunte tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. O que é esse tesouro, irmãos? É tudo que nós fazemos para a glória de Deus. É investirmos na glória de Deus, no reino de Deus. É trabalharmos, irmãos, para que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho, a começar pelo seu lar, a começar pela sua vizinhança. E quem sabe Deus te chame para ir mais longe. Para quê? O foco sempre nosso é esse: levar pessoas a compreenderem a preciosidade do Evangelho. Elizabeth sabia que o povo Alcas precisava do conhecimento de Cristo. E ela quis se dar apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar do luto. Ela sabia que era mais precioso o Evangelho na vida daqueles que estavam se perdendo por não conhecerem essa preciosidade. Eu e você conhecemos ao Senhor, temos essa preciosidade em nossas vidas. Elizabeth, depois ela sai da aldeia, ela continua um ministério, inclusive ela teve um ministério numa rádio durante 13 anos, e era um ministério voltado para palavras para mulheres. Talvez um programa como esse, né? Quer dizer, melhor, porque ela tinha mais capacidades, mas ela sempre começava o programa dela com a seguinte frase: você é amada com um amor eterno. Irmãs, em meio ao sofrimento, nós podemos dizer isso, nós podemos lembrar disso. Nós somos amadas com um amor eterno. O Deus que ama com amor eterno permitiu que ela passasse por essa dor da viuvez, por esse sofrimento. O amor de Deus não diminuiu. Deus a amava. E em meio ao sofrimento, Deus a sustentou. Deus a ama, irmã. Em meio ao sofrimento, Deus quer que através do sofrimento, você, capacitada pelo Espírito Santo, transforme o sofrimento em bem. Como assim? Usando esse sofrimento como um testemunho vivo de alguém que confia e crê que o Senhor está atento ao sofrimento. E a glória será para ele, e que o nosso sofrimento ele é breve e ele é momentâneo. A Elizabeth, ela morreu em 2015, ela deixou um legado, escreveu muitos livros, que você pode ter acesso também, que muito nos abençoa, mas o que fica para nós, na vida de Elizabeth, é que nós precisamos ter em mente, em foco, a eternidade. E o que nós fazemos com a nossa vida vai reverberar para a eternidade. Irmã, seja um instrumento de Deus para levar o evangelho. Seja um instrumento de Deus para abençoar vidas, para abençoar a sociedade que está ao seu redor. Sempre com essa perspectiva. Eu obedeço ao Senhor apesar da luta, apesar do sofrimento. Na realidade, em meio à luta, em meio ao sofrimento, em meio à vida, a vida cotidiana, em meio à vida comum, eu tenho o foco e a intencionalidade de glorificar a Deus, de obedecê-lo. E finalizando, quero ler de novo a frase do Jim Elliot, que muito nos abençoa. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Nós podemos ganhar almas para o Senhor Jesus e essas jamais se perderão. E a glória, sem dúvida, vai para o nosso Senhor Jesus. Espero que essa história tenha te inspirado, tenha te abençoado, tá bom? Mande esse link aqui desse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas, confortadas e fortalecidas na alegria de saber que Deus transforma o mal em bem. Deus abençoe sua vida, muito obrigada e até a próxima.